Josué estava relaxado em uma rede na varanda de sua casa, imerso na leitura de Joyland de Stephen King. Era o final da tarde, e a noite se aproximava com uma atmosfera ameaçadora. O céu, tingido de cinza, indicava que uma forte tempestade estava prestes a atingir a cidade. Relâmpagos cruzavam o horizonte, criando um espetáculo sombrio. Era incomum chover nessa época do ano, e Josué refletiu que poderia ser mais uma consequência do fenômeno El Niño. A paz de Josué foi abruptamente quebrada por um estrondo vindo das nuvens escuras que se acumulavam no céu. O som, que inicialmente parecia um trovão, tinha uma peculiaridade. Foi seguido por uma série de ruídos menores. Assustado, Josué se levantou rapidamente e começou a olhar para cima, tentando identificar a origem do barulho. De repente, um intenso clarão surgiu nas nuvens espessas. Um objeto envolto em chamas descia rapidamente, como um meteoro em um filme de ação prestes a colidir com a Terra. Josué logo percebeu que não era algo alienígena, mas sim um avião. Pelo menos parte dele, indo velozmente, guiado pelo vento e sem um destino claro. O homem temeu que os destroços caíssem sobre sua casa, mas sentiu um certo alívio ao ver a bola de fogo passar além de sua residência. Um enorme estrondo se seguiu quando o avião colidiu com o solo a alguns quilômetros de distância. Josué sentiu a terra tremer com o impacto e a maioria das janelas de vidro de sua casa se estilhaçou. Josué correu em direção aos destroços sem hesitar. O avião havia caído em uma área de reserva florestal, evitando mais vítimas além dos próprios passageiros. Ao chegar, ele encontrou várias pessoas entrando na mata, gritando e clamando por ajuda. O ambiente estava carregado de desespero e angústia. Observando os restos da aeronave, ficou claro que se tratava de um grande avião comercial. A cena que se desenrolava diante de Josué era a mais horrível que ele já havia testemunhado. Havia destroços humanos e sangue espalhados por todos os objetos que não haviam sido consumidos pelo fogo. Ao longe, o som das sirenes de ambulâncias e veículos de emergência anunciava a chegada dos socorristas. Curiosos começavam a aparecer, alguns pedindo ajuda em voz alta, outros apenas chorando com as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro em completo desespero. Josué sentiu uma onda de náusea e caiu de joelhos na mata devastada pelo caos. Foi então que ele avistou um brilho diferente, pendurado em um galho de árvore. Ao se aproximar, percebeu que era um crucifixo dourado, preso a uma corrente de ouro. Segurando o objeto em suas mãos, sentiu-se imediatamente atraído por ele, lembrando a obsessão pelo anel na saga O Senhor dos Anéis. Incapaz de resistir e percebendo que ninguém o observava, colocou o crucifixo no bolso da bermuda e voltou para casa, deixando para trás toda a desolação. Enquanto isso, a bordo do avião que estava apenas a poucos quilômetros de seu destino, tudo parecia normal. Na última fileira, havia um casal com uma criança. Uma linda garotinha loira de 9 anos, vestindo seu vestido verde favorito. Pela janela, a criança observou o céu mudando rapidamente de um azul profundo para um acinzentado sombrio. A menina gesticulou exageradamente para a mãe e disse: "Mamãe, parece que vai chover. Tenho medo de trovões, quero ir para casa." "Calma, minha querida, já estamos quase chegando. Logo você estará brincando no seu quarto." Nesse momento, a voz do piloto soou no alto-falante do avião. "Atenção, passageiros, vamos passar por uma breve turbulência. Por favor, mantenham-se." Um tremor intenso interrompeu a comunicação. O avião começou a sacudir violentamente. Compartimentos de bagagem se abriram e malas e bolsas caíram sobre as pessoas e nos corredores. A garota começou a chorar. Seus pais a abraçaram com força. O barulho crescia gradualmente, enquanto o avião perdia altitude rapidamente. As máscaras de oxigênio caíram, mas todos pareciam saber que a situação era grave. A mãe então tirou o crucifixo que usava e disse para a filha: "Angela, vou colocar isso em você. Não precisa chorar, com ele você estará protegida." Ela colocou o colar na filha e olhou nos olhos do marido. Finn estava próximo. Logo, o avião perdeu uma das asas, e o controle foi totalmente perdido. A última imagem que Angela levou desta vida foi a de seus pais em um abraço final. Depois disso, ela e todos os outros passageiros perderam a consciência antes do impacto fatal. Alguns meses se passaram. Josué, um homem alto e magro de 29 anos, trabalhava como policial civil há 5 anos e conciliava o trabalho com os estudos de direito à noite. Pelos noticiários, soube que o acidente havia resultado na morte de 143 pessoas, mas que os restos mortais de uma linda garotinha não haviam sido encontrados.
Sua imagem era frequentemente exibida pela mídia, sempre ávida por tragédias. Talvez influenciado pela constante lembrança das imagens trágicas, ou pelo sentimento de culpa por ter se apropriado de um objeto pertencente a uma vítima do acidente, Josué frequentemente acordava assustado, pensando ouvir gritos ao seu redor. Morando sozinho, ele começou a sentir pressentimentos estranhos, e a sensação de estar sendo observado se tornou constante em sua rotina. O crucifixo que havia encontrado passou a acompanhá-lo a todos os lugares, acreditando que o amuleto lhe proporcionava proteção. Quando ia para a faculdade, além de um caderno velho, ele sempre carregava uma Bíblia que, embora parecesse normal por fora, estava oca por dentro. No espaço onde deveriam estar as páginas sagradas, havia um recorte perfeito para guardar uma arma, e ali ele escondia seu revólver. Naquela noite, chovia intensamente. Josué não conseguia se concentrar nos últimos minutos da tediosa aula de direito previdenciário. Finalmente, o sinal tocou. Ele pegou a Bíblia e seu velho caderno, dirigindo-se ao carro que estava estacionado um pouco longe da entrada da faculdade. No caminho, um carro branco passou perto de Josué. Ele rapidamente notou que havia uma mulher dirigindo e uma criança no banco de trás. O menino parecia estar mexendo em algo, mas Josué não conseguiu ver o que era. Mais adiante, ele avistou um homem com a aparência de estar sob o efeito de drogas ou álcool, sentado sob um poste com roupas em frangalhos. "Senhor, tô com fome, pode me dar um trocado?" pediu o homem desleixado. "Estou com pressa", respondeu Josué, acelerando o passo. Ele sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O homem começou a seguir Josué. O policial fingiu não notar e continuou caminhando em direção ao seu carro. Depois de caminhar mais alguns metros, ouviu um som alto atrás de si. Instintivamente, Josué abriu a Bíblia, retirou sua pistola e disparou na direção do barulho. Ao se virar, ele percebeu com horror que havia atingido um menino no peito. Era a mesma criança que ele tinha visto no carro momentos antes. O garoto devia ter cerca de 8 anos. Só então Josué viu o que havia causado o som. O menino segurava alguns balões enquanto corria para abraçar o pai, um professor da faculdade que estava indo para casa com a esposa. Mais tarde, Josué soube que a criança havia acabado de sair do circo com a mãe e estava ansiosa para mostrar os balões ao pai. Josué correu para tentar ajudar o menino, ainda lutava pela vida com bravura. Ao seu redor, todos gritavam e ligavam para as autoridades. O policial ajoelhou-se diante do garoto, lágrimas nos olhos, retirou o crucifixo de seu próprio pescoço e colocou sobre a área onde ele havia sido atingido. O menino sorriu ao ver o brilho do adereço e murmurou algo. "A menina estourou meu balão, quero outro, mamãe." A mãe do menino, uma mulher loira de olhos verdes, avançou contra Josué e começou a golpeá-lo, culpando-o pelo ocorrido e ameaçando que ele pagaria por aquilo. Enquanto a confusão tomava proporções gigantescas, todos acabaram olhando surpreendidos quando o garoto levantou-se e correu em direção à mãe, lhe abraçando e chorando copiosamente. Em meio a toda aquela confusão, Josué acabou vendo uma esbranquiçada figura que aparentava ser uma criança com vestido verde indo em direção do estacionamento. Em sua pequena mão esquerda, ele reconheceu o crucifixo que lhe pertencia. A garota desapareceu em uma névoa espessa por trás de um carro. Josué nunca encontrou o amuleto que havia colocado em cima do garoto. Apenas lhe informaram que o tiro tinha passado de raspão. Depois de um longo processo judicial, ele acabou sendo declarado inocente, já que durante as investigações concluíram que sofria de sérios distúrbios mentais. Nos seus piores pesadelos, ele via a figura de uma garota loira com um lindo vestido verde, dizendo apenas: "Eu te espero." Angélica estava cansada das constantes discussões. Sentia falta da união familiar que existia antes da morte de seus avós. Naquela época, todos estavam juntos, rindo e aproveitando a companhia uns dos outros. Agora as brigas eram frequentes e até chegavam a agressões físicas. O motivo dos conflitos era o terreno onde moravam ela, sua família e sua tia materna. O quintal era grande, com 2 casas, cada uma com seu próprio espaço, mas com uma entrada comum. A tia queria vender o terreno, enquanto a mãe de Angélica queria permanecer ali. Assim o caos se instalou, tornando a situação insuportável. A família de Angélica não tinha condições de se mudar. Para onde iriam? Um dia, ao voltar da escola, Angélica encontrou sua mãe chorando na mesa da cozinha.
A visão a encheu de raiva contra sua tia. Para ela, a ganância e a discórdia eram desnecessárias. Sentia que precisava fazer algo para mudar a situação, mas não sabia o que. Decidiu visitar um antigo sebo perto de sua casa e comprou um livro de magia. O livro tinha uma capa desgastada e páginas amareladas, e o conteúdo parecia muito complicado. No entanto, havia um feitiço que parecia realizável. O feitiço do cemitério. Com um copo em mãos, Angélica caminhou pelo cemitério. Encheu o copo de terra e seguiu para a casa de sua tia. Segundo o livro, jogar terra de cemitério no telhado de alguém faria com que a pessoa ficasse inquieta, fosse atormentada por espíritos, eventualmente se mudando. Ela encontrou um ponto cego no quintal, entre os corredores que separavam as casas. Depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, lançou a terra com força. No entanto, uma rajada de vento inesperada fez com que toda a terra voltasse sobre ela. Angélica soltou um grito de frustração e nojo, correndo de volta para casa, enquanto tentava se livrar da terra que grudava em seu cabelo. Com os olhos fechados, passou correndo pelas roupas penduradas no varal, e lhe deram a sensação de estar cercada por pessoas. Chegando ao tanque, tentou se limpar antes de entrar em casa. Furiosa, jogou o livro de magia no lixo e resignou-se ao fato de que a situação não mudaria. Alguns meses depois, com as brigas incessantes, a tia de Angélica decidiu se mudar. Antes de ir, ela gritou com a mãe de Angélica, jogando a chave em seu peito e dizendo em voz alta: "Você quer tanto esta casa? Então fique. Será seu lar hoje e seu túmulo amanhã, um túmulo sem flores." A mãe de Angélica chorava copiosamente e nunca mais foi a mesma. Afundou-se em tristeza, parou de comer, de falar e andava pela casa como um fantasma, realizando as tarefas diárias de maneira mecânica. Um dia, ao voltar para casa, Angélica não encontrou sua mãe. Estranhou que a porta da casa da tia estivesse aberta e entrou chamando por ela. Infelizmente, não estava preparada para o que iria encontrar. No quarto vazio, encontrou sua mãe caída no chão, segurando uma foto dela com a irmã na juventude, ao lado, um frasco de veneno. Um grito de tristeza ecoou pela casa vazia. Nunca saberemos se a terra do cemitério trouxe essa desgraça, se a maldição da tia se concretizou ou se ela simplesmente previu o inevitável. O terreno dividiu a família, e a terra do cemitério, metaforicamente, enterrou sua mãe. Tudo parecia um sonho para ele. Estava casado com Margarida, a mulher de sua vida, e sua sapataria era um sucesso. Porém, em um dia chuvoso de agosto, uma cigana entrou em sua loja e tudo mudou. Veja quem está entrando, não gosto dessas pessoas. Pare com o preconceito. A cigana se apresentou como Madalena del Toro, uma espanhola idosa, vestida de negro, com lenço também preto, argolas douradas nas orelhas e nos pulsos, um anel enferrujado no dedo mindinho e um olhar sombrio. "Senhor, estou faminta. Preciso de um pouco de alimento. Por favor, me dê um copo d'água e algum pão amanhecido. Prometo ir embora e não mais lhe importunar. Deixo meu anel e minhas argolas como pagamento. Não me deixe sair com fome." A cigana foi humilde, e sua aparência mostrava que realmente estava faminta. Era impensável não ajudar aquela mulher. Mas Abraão José teve um ataque de fúria. Fez o impensável na frente de seus clientes. "Saia daqui, sua cigana maldita, odeio ciganas. Vocês são charlatães. Daqui de minha sapataria, nenhuma cigana levará nada, nada, nada. Vá embora e bata o pé ao sair daqui. Não quero o pó de minha sapataria impregnado em uma maldita cigana." A covardia do sapateiro deixou os clientes que estavam por perto perplexos. O grau de truculência de Abraão José foi desproporcional ao humilde pedido da velha cigana. Mas com lágrimas nos olhos, ela colocou a mão no balcão e falou: "Homem sem coração, vou embora de seu estabelecimento, mas deixo a sua ruína. A partir de hoje você vai definhar. Cairá sobre ti uma depressão. Nada frutificará em sua mão. Esteja preparado, homem. O que está por vir será maléfico." As palavras da cigana foram taxativas. Ela estava amaldiçoando o sapateiro e chorando. Ela sai vagarosamente. Um cliente chamado Luversi chega perto. "Olha, meu amigo, se eu fosse você, corria atrás da velha cigana, pedia desculpas, pedia perdão. Com cigana não se brinca. Ela o amaldiçoou. Você não tem noção do que fez." "Luversi, você me conhece há quanto tempo?" "Abraão, uns 10 anos. Já me viu destratar alguém aqui no meu estabelecimento?" "Não, mas... amigo, eu detesto ciganas. Não tenho problemas com quase ninguém, só tenho com essas... Deixa pra lá. Olha, Abraão, tá aqui o sapato.
Amanhã a gente se fala. O sapateiro não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Muito pelo contrário, mesmo depois da saída da cigana, ele ainda ficou ruminando, remoendo, regurgitando todo seu ódio. Até aquele momento, o sapateiro ainda não havia associado o ocorrido à maldição da cigana. Completamente arrasado, retornou para casa após um dia de trabalho que terminou de forma horrível. Mas o assalto era apenas o começo. Ao chegar em casa, encontrou sua esposa Margarida na sala, chorando. Margarida, meu amor, o que aconteceu? Margarida tentou desconversar, evitando abrir seu coração ao perceber que Abraão José também estava triste. Mas vejo que você também está triste. O que aconteceu? Tô muito triste, sim. A sapataria foi assaltada e justo hoje que fiz um bom dinheiro. Tá tão difícil ganhar dinheiro e alguém entra na sua loja e leva tudo. Isso é o fim do mundo. Abraão José se tornou um escravo do trabalho, um prisioneiro do dinheiro. Ele chegava tarde da noite em casa e não mais conversava com sua esposa, apenas discutia sobre os assuntos da sapataria, sem perceber o quão infeliz Margarida estava dia após dia. Durante a semana, Abraão José notou o movimento na sapataria quase desaparecer. Tudo estava mudando drasticamente em sua vida. O que antes ia muito bem, agora estava completamente diferente. Que semana terrível. Ninguém entra na minha loja. Os fornecedores não cumpriram seus compromissos, sempre trazendo notícias de preços elevados. Em apenas uma semana, as preocupações de Abraão José se tornaram angustiantes e tiravam seu sono. Numa manhã de sexta-feira, Luversi entrou na sapataria para conversar com seu amigo. Que bom, meu amigo. Finalmente um cliente na minha sapataria. Luversi, você é o primeiro cliente que aparece numa semana. Nunca tive um movimento tão fraco. Amigo, não pude deixar de notar sua expressão preocupada. O que está acontecendo? Vamos, Abraão, abre seu coração. Abraão estava realmente muito triste. Não conseguia mais esconder sua angústia e acabou se abrindo com seu grande amigo. Vou me abrir com você. Não posso mais esconder. Hoje completo uma semana que minha vida virou um inferno. Nada está dando certo para mim. O movimento na sapataria despencou drasticamente. Fui assaltado e... não é apenas má sorte, Abraão. É muito mais que isso. Você não está vendo o que está acontecendo. O que, Luversi? Cigana, lembra? É a maldição da cigana. Ela disse que você precisava se preparar. Abraão José fica profundamente perturbado. Senta-se e começa a chorar, lágrimas de dor escorrendo por seu rosto. Vou te confessar, meu amigo, meu casamento também está por um fio. Tudo mudou nesta semana. O mundo está desabando sobre mim. Margarida não me ama mais. Tenho certeza de que é outra pessoa. Calma, Abraão. Conheço Margarida. Ela nunca faria isso. Você está confundindo as coisas. Minha esposa não me procura mais. Só vejo infelicidade nela, Luversi. Tô com medo. Esta manhã ela disse que quer conversar quando voltar do trabalho. É isso, meu amigo. Você sabe o quanto amo Margarida. Não sei o que será da minha vida se ela me deixar. Abraão, você não acha que foi aquela maldição da cigana? Veja bem, tudo começou a dar errado depois daquele incidente. Luversi passou muito tempo conversando com Abraão José, aconselhando-o a procurar a cigana e resolver o mal-entendido. No entanto, Abraão José ainda estava cético sobre o assunto. Esqueça isso. Venha, seu sapato já está pronto. Ele retornou para casa desolado ao perceber que seu casamento estava à beira do abismo, temendo a conversa que teria com Margarida. Ao chegar em casa, ele aguardava ouvir de Margarida que não o amava mais. Mas o destino reservava algo ainda mais cruel. Abraão José chamou por Margarida, sem resposta. Ele a procurou pela casa, subiu até o quarto e não a encontrou. Olhou na sacada e nada. Foi só quando chegou à cozinha que viu um guardanapo sobre a mesa, escrito com uma caneta vermelha. Aquilo lhe pareceu estranho, pois Margarida sempre usava caneta azul, sempre azul, nunca vermelha ou preta. Ao ler o guardanapo, ele teve a maior decepção de sua vida. Abraão José tremia ao ler aquela carta escrita em um guardanapo. Como aquilo poderia estar acontecendo? Sua amada havia o traído e fugido com seu próprio primo. Ele não conseguia compreender o quanto tinha sido cego por não perceber tudo aquilo. A mistura de saber que fora traído e reconhecer que ainda amava Margarida o deixou desesperado. Angustiado, ele saiu de casa. Não conseguia ficar lá. A notícia o atingira com um soco no estômago. Chorando, ele vagou pelas ruas até encontrar um bar para afogar suas mágoas. Mas o destino ainda reservava surpresas naquela noite.
Caminhando sem rumo, à beira da loucura, Abraão José encontrou um bar aberto após 4 quarteirões. Ele precisava de doses de uísque, urgentemente, para escapar da dura realidade antes que enlouquecesse. Por favor, um uísque duplo e coloque uma música triste na vitrola. Na mesa ao lado, um homem de aspecto comum começou a observá-lo. Inicialmente, Abraão José não se incomodou com o olhar, mas depois de um tempo, ele decidiu responder. Senhor, não quero ser rude, mas o senhor me conhece? É cliente da sapataria? Pergunto porque notei que o senhor está me olhando desde que cheguei. O homem sorriu abertamente. Sim. Abraão José. Tenho muito a lhe dizer, se estiver disposto a ouvir, claro. Já nos encontramos antes, senhor. Desculpe-me, mas não me recordo, duro que não me lembro. Sim, claro que nos conhecemos, mas isso não importa agora. Conte-me o que está afligindo seu coração. Assim, Abraão José compartilhou tudo o que havia acontecido naquela semana fatídica, onde tudo deu errado, e o homem ouviu atentamente. E você? Que pensa sobre tudo isso que acabei de dizer? Estou arrependido, senhor. Insultei uma pobre senhora que veio pedir ajuda. Estou muito envergonhado por isso. Também reconheço o quanto magoei Margarida. Estava cego pela ganância do dinheiro. O homem viu o sincero arrependimento nas palavras de Abraão José e percebeu que o sapateiro havia se tornado uma pessoa melhor. Ele sugeriu a Abraão José que não partisse e que gostaria de continuar a conversa após uma breve ida ao banheiro. No entanto, quando Abraão voltou, notou que o homem já havia partido, deixando um pequeno pedaço de papel sobre a mesa. Vejo que estás verdadeiramente arrependido. A partir de agora, tudo mudará para você. Vá e não cometa os mesmos erros do passado. Ele pegou o papel, pagou pelo uísque e saiu do bar. Pensou que tudo poderia passar se ele apenas dormisse. A conversa com o homem foi reconfortante e a carta estranha, mas inspiradora. Antes de entrar em casa, foi direto para a caixa de correio e notou uma carta para ele. Era do seu primo, no Líbano, convidando-o para se associar e abrir uma loja de confecção de sapatos. O primo garantia que cobriria todos os investimentos necessários. Aquela foi a melhor notícia que Abraão José poderia receber. Após se arrepender de seus erros e ter uma revelação espiritual, ele não tinha mais dúvidas de que tudo mudaria dali em diante. Hoje, ele é um renomado empresário no ramo têxtil, um homem que aprendeu com seus erros e transformou sua vida para melhor.